Hoje eu já estou aqui do lado da Lucinda Pinto para o nosso encontro de família CNN Money e CNN Brasil juntos. Bem-vinda, querida. Obrigada, estava todo mundo com saudade, Thaís, você já percebeu, né? Jornalista é um bicho esquisito, né? Porque a gente fica com saudade do trabalho, fica vendo as notícias. Um apego, né? Tem apego, né? Tem apego às notícias. Mas eu precisava descansar, foi legal. Lucinda, vamos lá. Nessa minha volta, já acionei ali os economistas para entender onde é que eles estão vendo riscos para a economia, especialmente para a economia internacional, porque se tem risco lá fora, para nós também isso significa risco aqui dentro. E uma das maiores preocupações é o que vai acontecer com as empresas e com os investimentos em inteligência artificial. Onde é que você identifica esse risco hoje e o que a gente pode esperar ou não? Thaís, realmente tem uma série de incertezas no cenário, certamente tem a questão geopolítica, só que agora também tem essa questão da inteligência artificial trazendo mais nebulosidade, digamos assim, para os cenários. Então, o que acontece? E inteligência artificial a gente sempre relaciona a um ganho de produtividade, então a gente faz as coisas mais rapidamente, então você imagina isso, o impacto que traz para as empresas, isso caminha para ser uma verdade, muita gente já está sentindo na pele o efeito positivo de ganho de tempo quando a gente usa as ferramentas. A questão é que, além disso, existe um custo adicional, ou pelo menos até que as ferramentas de inteligência artificial se consolidem, tragam de fato um retorno financeiro importante vinda desse ganho de produtividade, tem um custo que a gente tem que pagar. E isso acaba trazendo aí mais um fator de dúvida, digamos assim, para os bancos centrais. Por que tem inflação? Porque para construir essas ferramentas, para que as empresas desenvolvam as suas soluções, elas estão demandando todas a mesma coisa. Chips, cobre, pessoas profissionais qualificados, energia elétrica, água, capacidade de construir data center. Então, tudo isso tem gerado uma corrida que custa, é bom lembrar, centenas de bilhões de dólares. É nessa casa de grandeza que a gente está vendo as grandes companhias do mundo investirem, e isso vai gerar, está gerando já uma inflação adicional que não estava na conta, não entrava no modelo até agora. A conta era sempre mais pelo lado da produtividade, né? Como um efeito desinflacionário, né? E não o quanto esse impulso de demanda para a preparação das empresas antes do processo. Né? É isso mesmo. E o BIS, que é considerado o banco central dos bancos centrais, ele tem dito isso, que ainda é muito difícil separar. Então, o que será um ganho efetivo de produtividade de uma inflação ocasional. Então, é difícil para os bancos centrais se posicionarem muito claramente a respeito desse assunto, porque é tudo muito novo, é tudo muito... está tudo em transformação. Thaís, então é por causa disso que não bastassem todas as outras coisas que a gente tem sentido, essa inflação mais alta sendo provocada pelo petróleo, por exemplo, pela velha economia, portanto, agora a gente tem a nova economia trazendo aí esse monte de dúvida para os bancos centrais. E não à toa a pressão sobre os juros nos Estados Unidos, o que acaba aumentando a pressão sobre os juros no mundo inteiro, ela está acontecendo. Agora, Lucinda, eu quero chamar a atenção para um outro fenômeno na economia internacional e que acaba gerando impactos indiretos ao Brasil também, que é o que está acontecendo com a moeda japonesa, o iene, que pela primeira vez em décadas, tem sofrido uma desvalorização fortíssima. E na semana passada, houve um movimento ali de uma atuação conjunta entre o governo de Donald Trump e o governo japonês para uma intervenção contra essa desvalorização do iene? É isso mesmo, foi uma intervenção coordenada, é uma operação rara e que tem uma conotação não só econômica, mas também política. Então, vamos explicar o que aconteceu. O iene, como você falou, estava se desvalorizando muito, ele chegou a valer cerca de 164 dólares, o que é, na verdade, $1 vale 164 ienes. Ao contrário. Então, é o menor valor em décadas, exatamente como você disse. E isso é um problema porque gera inflação para o Japão. O Japão
historicamente tem um problema de estimular o consumo, trazer inflação, só que o governo atual tem trazido muitos estímulos fiscais, tem injetado recursos, tem feito alguns programas, uma política fiscal muito mais expansionista. E essa mudança, essa dúvida aí sobre o que vai acontecer com a economia tem feito com que o ien se desvalorize e, como consequência, a gente está vendo um aumento de inflação no Japão. Porque quando o ien se enfraquece, produtos que o Japão importa, como petróleo, gás, ficam mais caros. Então, a gente já está vendo a inflação subir. Então, o último indicador que a gente tem de inflação lá mostrou que o núcleo da inflação subiu para 1,9% agora no mês de julho. É alto para o Japão. O Japão é um país de inflação. Passou décadas em deflação. Exatamente. Inclusive. Isso, então, do lado do Japão, ele precisa atuar para segurar essa desvalorização do ien. E os Estados Unidos? A preocupação do governo americano é que, se o Japão precisar ficar defendendo o ien, comprando ien, na verdade, assim que ele faz, ele tem que gastar dólares. E isso significaria vender, por exemplo, títulos do Tesouro Americano, os Treasuries, que ele mantém ali em carteira. Seria uma má notícia para os Estados Unidos. Então, um pouco para defender o ien e muito para se proteger, né? Então, numa postura mais geopolítica, digamos assim, os Estados Unidos entraram nessa operação. Então, em 3 dias, eles conseguiram fazer o ien subir aproximadamente 5%. E por que isso é importante para a gente, Thaís? Porque existe uma operação que se chama carry trade. O investidor, ele capta dinheiro onde o juro é muito baixo, no Japão, e aplica em países que têm juros muito altos, o Brasil. E isso tem trazido dinheiro para o Brasil nos últimos anos. E se o ien começa a perder valor, se começa a ter uma inflação mais alta e o Japão tem que subir ainda mais os juros... O dinheiro volta todo para lá e não vem para cá. Entendidíssimo. Não, a gente tem que prestar atenção no que acontece no Japão. Mas antes da gente viajar para o outro lado do mundo, vamos ver aqui o que aconteceu na abertura dos mercados nessa semana. Thaís, eu tenho que te contar que na semana da Juliana, aqui a Bolsa só subiu. Só que aí, agora a gente vai ver que o Ibovespa ficou no 0 a 0. Aliás, eu não me lembro de ter visto tão Também recentemente... Não. Tudo zero. Tudo zero, eu não lembro. 178 mil pontos. Guardem estes números, acho que eles podem ter algum valor em algum momento. E o dólar subiu 0,38% para R$ 5,00, quase 9 centavos. E o que pesou hoje na Bolsa foram as commodities. A gente vai ver na próxima tela que hoje foi um dia de desvalorização do petróleo, o que afetou a Petrobras. Então, o Brent caiu 4,73% e a ação PN da Petrobras, portanto, caiu 0,85%. Não foi só isso, na próxima tela a gente vai ver que o minério de ferro também voltou a cair 2,85% e a Vale ON caiu 2,15%, das ações com muito peso no Ibovespa. Vamos ver com a minha volta o que vai acontecer. Vou quebrar logo essa visão aí de que eu sou pé frio. Vamos ver. Lucinda, obrigada. Boa semana. Para até você amanhã. também, Thaís.